Senhor Deus, Pai eterno, agradecemos, Senhor Pai, por mais uma vez poder estar aqui na casa do Senhor para levar o Evangelho aos seus filhos e às suas filhas. E nós cremos, Pai, na providência do Senhor por esse trabalho. Sem o Senhor não podemos fazer nada, mas cremos que Teu Espírito está aqui para nos ajudar na forma prometida que o Senhor tem prometido aos seus filhos e às suas filhas. E também para aqueles que desejam chegar ao conhecimento desta verdade. No nome do Senhor Jesus Cristo, continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, amados ouvintes, irmãos, nós estamos aqui hoje e eu quero falar um pouco o tema a felicidade de Deus. Deus, Ele é especialista para nos ajudar. Então, Deus também tem a felicidade dele. Eu quero mostrar na Bíblia algumas escrituras e nós já vamos começando lendo aqui em Gênesis capítulo 28. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia e nós podemos meditar um pouco na palavra de Deus como ela está escrita. Então, aqui em Gênesis 28, o verso 15, está dizendo assim: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que eu tenho dito. Muito bem, a palavra do Senhor foi lida e nós vamos meditar um pouco na felicidade de Deus que Ele tem quando seus filhos e suas filhas buscam Ele de verdade, como Ele está pronunciando. Quando eu e você guarda a palavra de Deus, como ela está escrita, então Ele faz isso. Ele busca, Ele traz uma felicidade a cada um dos seus filhos e das suas filhas. Agora aqui nós vamos ler outra escritura, aqui em Deuteronômio. Você pode abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, aqui em Deuteronômio 7, nós vamos aqui para a Bíblia, lendo aqui Deuteronômio capítulo 7, o verso 9, aonde está dizendo assim: saberei, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que ama, guarda os seus mandamentos. Deus é tão misericordioso que Ele tem nos orientado nessas escrituras. Agora aqui em Deuteronômio capítulo 31, vamos ali para o capítulo 31 de Deuteronômio e o verso 8, aonde também está dizendo assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e Ele será contigo, e não te deixará, e nem te desamparará. Não tema, nem te espante. Por isso que você tem que ter uma segurança quando você lê a Bíblia, porque o Espírito está nos dizendo: não tema e nem te espanta, porque os dias que nós estamos vivendo é um dia de temor, é uns dias de aflição, como diz o profeta na mensagem do aflição, enfermidade, tantas coisas que nós estamos passando, mas temos uma segurança hoje, através da palavra, da mensagem, do nosso mensageiro, para trazer nós uma segurança da vida eterna. Então nós devemos observar a felicidade que Deus fica e que Ele tem quando um filho ou quando uma filha nascida de novo obedece a sua palavra. Que felicidade que Ele não fica quando Ele vê você, irmã, ponhando as suas roupas natural, como diz a Escritura. Como você é homem, como você é jovem também, como diz a Escritura. Que felicidade que Deus não fica. Então nós podemos alcançar isso através de uma libertação total. E o profeta do Senhor nos ensina aqui na mensagem a libertação total
para que nós possamos alcançar esta felicidade. No parágrafo aqui desta mensagem, eu quero ler alguns parágrafos com os irmãos. Parágrafo 48, aonde o profeta de Deus diz assim: agora, Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele era completamente um profeta. Por isso que Deus, o profeta diz, que Deus não faz meio cristão, Ele não faz meia igreja, Ele não faz meio ministério, Ele faz um ministério completo. Por isso que Ele diz em Efésios capítulo 11, 4, 11 a seguir, que é dado para apóstolo, profeta, doutor, evangelista e mestre, para aperfeiçoar a sua igreja. 5 ofícios para aperfeiçoar a igreja do Senhor. Então Ele não faz meio profeta. Moisés era um profeta completo. Ele foi chamado por Deus e ele era completamente um profeta. Quando nós entendemos que nós temos que ser cristão verdadeiro, nós não podemos ser aí um crente ali com outras opiniões fora do que Deus tem trazido, que é a sua palavra. Ele totalmente um profeta completo. Quando Deus envia um homem para fazer qualquer coisa, ele equipa completamente com todo o que ele tem necessidade. E isso ele está falando do espiritual. O que nós temos necessidade é de algo espiritual, porque as outras coisas serão acrescentadas. Ele equipa completamente com toda as necessidades. Se Deus chama um homem para ser um pregador, Ele coloca algo nele com o que prega. Ele coloca algo em sua boca, Ele coloca em seu ser, por isso que Ele diz que quando o Espírito de verdade, de São João 16, o verso 3, vier, Ele diria tudo, porque o Espírito de verdade, ele não vem com mentira. Quando vier o Espírito de verdade, esse Espírito, a Bíblia diz que ele guia vós, a igreja, em toda a verdade, na forma que você necessitar. Então você tem esta segurança. Quando vier o Espírito de verdade, São João 16, o verso 13, ele vos guiará vós em toda a verdade, vós, a igreja. Agora, ele chama este homem e ele supre as necessidades para ser um pregador, e ele coloca algo naquele homem que prega. E se ele chama para ser um professor, ele coloca algo nele como ele, para selecionar. E daí por diante, ele chama para ser um profeta, ele coloca algo nele para ter visão, e daí por diante. E assim ele faz com cada membro. Ele coloca algo em você que não deixa você mais sossegado quando você está fora de algo que não necessita mais você ficar. Às vezes você despercebe, então o mesmo Espírito de verdade te chama para um acerto ou algo que você necessita. Simplesmente ele faz isso. Ele fez quando ele enviou Moisés ao Egito. Ele levantou-te de certa maneira, ele educou de certa maneira, e ele modelou e fez e formou da forma que ele desejou. Depois que ele enviou, foi prometido a Abraão centenas de anos antes que ele libertaria o povo. Então ele mesmo tinha que manter, ele fez com Moisés da mesma forma, e ele faz da mesma forma com cada filho e com cada filha. Na mesma forma que ele prometeu, ele o fez. Profeta perfeito. Então, sendo um profeta perfeito, por isso que temos que ser um cristão perfeito, temos que ser um cristão não despercebido da palavra, mas com toda a segurança nesta palavra. Agora, meu amado irmão ouvinte, então exatamente como você, se você é um cristão, Deus não faz nenhum meio cristão, Deus não faz nenhuma meia igreja, Deus fez você um cristão completo.
Por isso que Ele te deu a sabedoria de conhecer todos os planos. Você não está conhecendo o plano de Deus agora. Tudo que Deus tinha que colocar em você, Ele já o colocou. Ele mesmo prometeu que faria isso. Então você é um cristão completa, você é uma cristã completa. Você não é meia filha de Deus, você é uma filha de Deus completa. Então ele disse, ele faz dessa forma. Agora Moisés, Deus havia feito um profeta completo para uma libertação. E este profeta, ele veio com um sinal, ele veio ali com uma coluna de fogo, e Deus sempre faz mostrando o seu sinal através dos seus profetas. Ele veio com um sinal, ele veio com uma coluna de fogo, e ele veio com sinais. Total, Moisés foi completamente rendido às mãos de Deus. Esta é a razão que fez o que ele era. Ele estava totalmente em Deus, a ponto que Deus podia confiar nele. Meu irmão e minha irmã, você já olhou essas promessas quando você se rende às mãos de Jesus Cristo, o afazer de Jesus Cristo, o que Ele tem colocado a respeito da sua pessoa aqui na terra, tanto natural como espiritual. Também você recebe os mesmos pagamentos, porque é o mesmo Espírito preparando a sua igreja. Ele não fez um cristão para andar desanimado. Ele não fez uma cristã para andar desanimado, com a cabeça curvada, triste, desanimado. Não, Ele fez você com toda a alegria que Ele é, para louvar, para agradecer, para caminhar e para continuar dizendo. Agora, Ele fez dessa forma. Eu queria saber nesta manhã, eu digo nesta noite, como um cristão, se nós tomássemos rendidos, nós tomasse isso a nós e rendido nesses próprios desejos. Você também nessa noite, aonde você estiver, você também ter esse desejo de tomar essa posição e ser rendido nas mãos de Jesus Cristo. O que Ele não faria para você? O que Ele não mostraria para você, os sinais que Ele está desejando que você o faça? Quando a Bíblia diz, em Marcos 16, e o verso 16, a seguir, estes sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expulsarão os demônios. Qual que é esses sinais que ia seguir aqueles que creem? Não existe sinal maior do que a palavra. Então é a própria palavra em seu ser. A palavra de Deus ressuscita. A palavra de Deus, ela flui, ela brota um rio de água viva. Então é o mesmo sinais. Os sinais que seguirão aqueles que crerem é a próprio Espírito Santo, a palavra em seu ser. Porque o maior sinal que existe sobre a terra não é você orar para o enfermo e ele ser curado. A Bíblia diz que os dons são dados mesmo sem arrependimento. Mas esse sinal que seguirão aqueles que crerem é a palavra de Deus revelada em sua noiva, fazendo parte a mulher do seu marido, a noiva de Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Por isso, quando você vê alguém dizer, mas eu faço isso e Deus não está incomodando porque eu sou eleito. Se pertencer ao que pertence ao pecado, você já foi enganado por um espírito do anticristo. Você só conhece a mensagem por uma teoria. Porque estes sinais que seguirão aqueles que crerem é a palavra de Deus totalmente dominando o seu ser. É isto que esta mensagem veio trazer para mim e para você, meu irmão, meu ouvinte. É você estar totalmente entregue, corpo, alma e espírito, a Jesus Cristo, que é a mesma palavra. Então ele faz um pregador completo, cheio de poder, sim, completo. Deus fez seus filhos cristãos, mas às vezes eles são meio cristãos. Aí não é mais
o que Deus fez. Se você quiser ser meio cristão, continua sendo meio cristão. Se você quiser ser meia cristã, continua sendo meia cristã. Mas a Bíblia diz, e o profeta confirma, que Ele fez nós a semelhança e a imagem dele completo. Então seja um cristão completo, mas não seja um cristão completo com a boa intenção de Deus, que ele seja daquela maneira. São às vezes só membro de igreja. Aí é o perigo. Você ser um membro da igreja. Eu sou um membro da igreja da mensagem. E o testemunho lá fora está tão baixo, está tão sujo, que às vezes traz o outro que às vezes queria entrar nesse caminho, duvidar dos seus passos, duvidar das suas atitudes. E Deus já te avisou para você sair dessa linha. Deus já te avisou para você parar com esse costume. Mas você está sendo só meio cristão. Você não quer ser um cristão completo. Você não quer ser uma cristã completa. Esse desejo de ser um cristão completo já tem saído do teu coração. Olha, quando acontecer isso, você está sendo ali com um crente morno, um crente frio, como Ló representava um crente morno. Mas Deus não quer isso. Ele quer que você seja um cristão completo, com boas intenções, seja daquela que seja a sua vida, está o que fez, de maneira que são Deus, não quer que seja meio cristão, ou meio pregador. Ele quer fazer você um pregador desse evangelho completo. E essas palavras têm que estar primeiramente em sua vida. Tem que estar primeiro nos seus passos. Tem que estar primeiro nas suas atitudes. Aí você vai ver o que é a mensagem desse profeta. Seja um pregador completo deste evangelho. E ele disse, comprometido. Você quer um compromisso com Deus? Então seja comprometido com Deus. Do outro lado, ele requer isso completamente para a sua igreja. Agora Moisés, Deus havia feito um profeta completo para a libertação deste povo. E Deus equipou ele com a mesma armadura que ele equipou a sua igreja. O ministério tem um ponto de dever de ser, porém, de pé, pregando aqui agora, as riquezas de Cristo. O membro de igreja, ele chama para ser um membro só da igreja. Deus te chamou você para ser o corpo, a palavra. Ele é o cabeça e você, a palavra. Então ele não devia se comprometer-se com nada. Se a igreja crê que não devemos julgar, então aquele membro nunca deveria tocar num baralho. Esse membro do corpo de Cristo, ele nunca deveria tocar em nada imundo. Não, nós não cremos em beber cerveja e aí por diante, as bebidas alcoólicas. Ele deveria voltar a sua cabeça completamente e retirar dessas coisas. Sim, Senhor, cremos que não podemos jogar ou fumar. Um membro da igreja faz isso. O membro do corpo de Cristo não pode mais fazer isso. Você, de uma vida velha, você agora mudou para uma vida nova. Meu amado irmão, esta é a felicidade de Deus. Por isso que Deus está dando esses recados, para que você possa compreender o que Ele está dizendo. Agora aqui na mensagem, abandonando tudo, vamos aqui no parágrafo 138. Agora ele só manifestou em carne para ser um sinal. Deus manifestou em carne para ser um sinal que nos últimos dias os sodomistas
aqueles incrédulos, que não creem em sinal, que não creem em cura divina, que não crê mais nos escritos da mensagem, que não crê mais na Bíblia, que está fazendo o contrário, não é porque já está enganado, é porque ficou incrédulo, porque no primeiro dia que você fez o erro, Deus te deu aquele toque, como Ele deu aquele toque para aquela mulher que tinha arrumado outro marido, disse: olha, o voto com o seu marido é até que a morte separa, na mensagem sonho certo. Mas ela não fez conta, então ela continuou sendo uma membro da igreja, até que algo alcançou ela, o profeta diz. Mas Ele quer que você não seja dessa forma, um membro só de uma igreja. Agora, observe os eleitos chamados para fora, fora deste mundo, fora desta era de Laodiceia, fora das confusão religiosa. Você foi um membro chamado fora disso? Agradece a Deus, carrega a felicidade que Ele tem por você nessa noite. Porque a felicidade de Deus é ver um filho, uma filha verdadeira, renascida de novo, cumprindo tudo o propósito para que Ele possa também manifestar o que Ele deseja manifestar em você. Então Ele disse: o eleito chamado para fora, neste eleito, Ele manifestou sendo o poder do Espírito Santo em carne humana. Amém? Você não pode ver que o que Moisés, o que o Messias fez, Deus em Cristo, representado em sua igreja, a igreja manifestando as mesma vida, vivendo a mesma vida, realizando os mesmos sinais que Ele, aquele que crer em mim, as obras que eu faço, eles também fará. Então este sinal é a manifestação da palavra em sua noiva. O sinal que segue aqueles que creem é a palavra revelada de um profeta em sua vida. Você já não tem medo mais de nada, porque não é você que vive mais, é Jesus Cristo que vive em você. Seu espírito é um espírito de Deus. Observem. Agora, o que Ele fez quando Ele estava aqui na terra? Como Ele se fez? Ou como Ele se manifestou? Você não pode andar por aí, viver ansioso, indo às piscinas distante da igreja. Tem umas que vai até nas praias. Não, eu tenho que fazer uma viagem para ir na praia, no meio dos incrédulos, no meio das incrédulas. O profeta está falando, alguns que vai para as piscinas, deixa de vir no culto na quarta-feira e vai assistir televisão, e deixa isso e vai para o cinema, para tantas coisas. A felicidade de Deus não pode estar aí desta forma. Você está errada, você está errado. Agora você não pode fazer isso. Você tem que abandonar estas coisas. Você tem que abandonar essas coisas. Os discípulos abandonaram a rede de pescar. Os discípulos abandonaram a rede cheia de peixe para seguir o mestre. Pedro olhou ali, quando Jesus disse em Lucas 5, 4, o verso 5, capítulo 5 e o verso 4, ele olhou ali e disse: joga a rede para o lado de cá. Ele disse: mestre, eu tenho feito isso 3 dias, nada eu tenho apanhado. Deus testa os seus filhos com a sua palavra. Ele disse: então, joga para o lado de cá. Ele disse: pela tua palavra eu faço isso. Quando você faz as coisas pela palavra, não é por ser um religioso, não é porque soube da mensagem deste profeta, você faz porque você ama a Jesus Cristo. Você, irmã, veste como uma filha de Deus porque você ama a Deus. Você, homem, fala os seus negócios certo porque você ama a Deus. Não é porque você é melhor do que o seu vizinho ou melhor do que o seu irmão, é porque você ama a Deus. E ele disse: então, pela tua palavra eu faço isso. E Deus, observando o que ia acontecer,
Eu quero ver como que ele vai agir, eu quero ver como que ele vai suceder daí para frente, depois que ele vê esse sinal, depois que ele vê essa manifestação. E Pedro joga a rede. Ele disse: eu tenho feito isso 3 dias, não tinha apanhado nada. Quantas vezes, às vezes, acontece isso em nossas vidas, em nossos caminhos, e a coisa fica do mesmo jeito, porque não tomamos uma decisão pela palavra, não tomamos uma decisão por aquilo que nós recebemos. E quando ele puxou a rede e fez sinal para os companheiros, a quantidade de peixe. Sabe o que Pedro fez? Ele não ficou batendo no peito aí, que foi o primeiro que trouxe esse evangelho, que fez isso, que fez aquilo, que fez aquilo. Ele disse: afasta de mim que eu sou um pecador. Afasta de mim agora que eu sou um pecador. E é dessa forma que cada um que recebe o Espírito Santo atua na terra. Afasta que eu sou um pecador. Agora o que eu devo fazer? Eu quero te seguir, o Senhor. Agora eu quero ver essa manifestação mais e mais. Como Eliseu também estava ali, Elias olhando os passos de Eliseu. E ele estava ali de uma forma, arando a sua terra. Até que teve aqueles convites que os irmãos sabem: vão me seguir. Não, eu não posso. Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho essa lavoura, eu tenho essa terra para tomar. Mas quando for um dia, como aconteceu na minha vida e na sua vida, você entrou desejando conhecer de perto o que era esse poder. Você desejou tocá-la. Até que ele disse agora: eu desejo ter o que você tem. Eu desejo sentir essa segurança. Eu desejo agora me dar isso que você tem. Aí Elias ora para ele e diz: dura coisa você tem me pedido. Só Deus pode te dar quando você obedece. Mas ali estava um homem de Deus que sabia como fazer. Ele disse: então, se você me veres quando eu subir, você vai ficar num jugo aqui agora de obediência. Essa mensagem veio trazendo de obediência à palavra de Deus. O profeta diz na mensagem sinal: não é porque teu pai prega o evangelho, não é porque tua mãe é uma santinha, não faz isso, faz bem para ele. Você tem que adquirir este sinal, senão você perece. E Eliseu ficou ali, naquele jugo, na felicidade de Deus. E Elias observando e fazendo algum teste: fica um pouquinho aqui agora, que eu vou um pouquinho ali embaixo. Eu vou ali orar para o enfermo. Eu vou ali evangelizar aquela irmã, aquele irmão. Fica um pouquinho aí. Ele fala: não, eu vou com o Senhor. Eu não fico aqui não. Eu tenho uma promessa. Eu tenho que ver. Em outras palavras, eu tenho que estar no meu posto de dever. E aí quando ele subiu, a capa caiu sobre ele. E essa mensagem, o Espírito de Deus caiu sobre a sua noiva. Não anda de qualquer forma e não pensando que vai entrar no céu. A noiva chama noiva, ela vai ter limpo de corpo, ela vai ser limpo de espírito, ela vai ser limpo de alma. É corpo, alma e espírito. Afasta de mim que eu sou incrédulo. Mas só que você desejou então me segui-la. Eu vou te dizer uma coisa: olha, a raposa, o passarinho tem o gainho da árvore, viu Pedro? Viu Tiago e os demais apóstolos que estavam ali? Eles têm um lugarzinho para ficar. O filho do homem não tem aonde encostar a cabeça, e ele não tinha mesmo. Mas agora ele tem a sua noiva para descansá-la. É isso que ele estava dizendo. Ele não tem lugar para ficar. Deus não deixa os seus filhos e suas filhas enganadas. Ele não faz meio cristão, ele faz um cristão completo. Agora, ele se manifestou em carne para esse sinal, que nos últimos dias, essas pessoas tinham que ver o sinal de Deus manifesto andando em carne humana, novamente. As mesmas obras que ele fez, você também faz com a sua vida alinhada. Você pode orar para o seu filho e mandar esse espírito dessa enfermidade sair.
Você pode confiar nele como Sadraque, Abidnego e todos os filhos confiou, porque a Bíblia diz em Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, o verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Deus traz a felicidade dele aos seus filhos. Você crê? Abra sua Bíblia em Salmo 55. Aqui no Salmo 55, e o verso 22, ele disse: os teus cuidados sobre o Senhor, e Ele te sustentará, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Às vezes é porque alguns querem caminhar na ansiedade deles, na própria opiniões, porque às vezes leu bastante mensagem, mas esqueceu de obedecê-la, porque não está em você ler, está em você obedecer, não está em você saber, está em você praticar. É assim que o mensageiro ensinou a noiva do Senhor, praticá-la. Não é só ler, a Bíblia diz em Apocalipse, aqueles que lê, os que ouvem e os que praticam. Então nós devemos praticar, e para nós praticar, nós temos que ter o mesmo nível que os nossos apóstolos, nossos profetas teve. Então eles abandonaram a rede de pesca, para seguir Jesus. Agora ele diz: você tem que abandonar essas coisas para segui-la. O Espírito Santo deixe-o se manifestar como Messias, como aquele primeiro seguidor fizera. E Jesus Cristo é o mesmo, então manifestou para eles e agora manifesta para nós. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Eles seguiram para se ele era o Messias. Então você quer conhecer o que é o lugar que Deus proveu para você aqui na terra? Siga ele. Aquele jovem rico, um jovem, o profeta diz, bem ali, fiel às promessas, até onde que ele sabia. Chegou e disse: você tem guardado os meus mandamentos? Criança, menino, eu faço isso. E o profeta ensina que Deus olhou naquele jovem e amou ele, como ele amou a mim, amou você, revelou a nós o que ele é. E ele diz: eu tenho feito isso. O profeta diz que Deus, frente a frente com aquele jovem, não pôde desmentir ele que ele não faria, porque ele o faria. Nos mandamentos ele guardava, mas tinha uma coisa que faltou. Quando Deus chamou ele para segui-la, ele achou difícil seguir Jesus Cristo. Ele achou difícil, ele caiu no semblante, porque Deus disse: então falta uma coisa, primeiramente vende o que você tem, reparte os pobres, e venha e segue a mim, e você terá um tesouro no céu. Ele achou difícil seguir a Jesus. Ele achou difícil abandonar os bens que ele tinha e vender e dar aos pobres. O que aconteceu? Agora, você acha, quando André ficou a noite inteira com ele, naquela noite, ele e Filipe, na manhã seguinte, Filipe foi por um caminho e André por outro. André foi atrás de seus irmãos, e assim que ele encontrou Simão, ele disse: venha e veja, nós encontramos aquele Messias. Quando você encontra Deus em sua palavra, você também pode ir dizer aos outros. Ele sabia que ele era o Messias, porque ele sabia que o Messias seria, e ele conhecia biblicamente
o que o Messias seria. Então essa mensagem, minha irmã e meu irmão e ouvinte, ela não é uma escrita aí de um homem que veio na terra só, não, de qualquer forma, não. Não é um teminha, não, de ler e depois, não. É Jesus Cristo, é a palavra revelada. Você queira ou não queira, é a palavra revelada para a sua noiva. Este é o pão da vida, é a mensagem de um mensageiro enviado por Jesus Cristo. De Apocalipse 10, o verso 7, de Amós 3, o versículo 7, e outras várias escrituras, de Malaquias 4, 5 e 6, que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria novamente o espírito de Elias sobre a terra para converter os corações dos pais aos filhos e dos seus filhos aos seus pais, para que não venha ferir a terra com maldição. E nós estamos com esse evangelho no final dessa última era agora, com o mesmo poder, com a mesma segurança, para limpar a sua igreja para o arrebatamento. Não é uma igreja mista, é uma palavra pura em sua noiva. Então ele disse: quão diferente ele veio, mas ele veio da maneira bíblica. E Deus sempre faz as coisas mesmo para que os seus filhos descobrem algo. Porque você não foi colocado neste caminho para comer outra comida. Você não precisa, como já foi dito em uma mensagem aí, pular a cerca para comer outras pastagens. Apenas caminha na obediência e esse Espírito Santo te caminha e que te conduz a esses lugares de segurança. Então Pedro, ele tomou a decisão de seguir a Jesus. E nós tomamos também essa decisão de seguir a Jesus. Agora, meu amado irmão, encontramos que eles queriam encontrar o Messias, ele encontrou, ele chamou André, ele chamou os outros e falou: é este. O que ele está fazendo é de acordo com o que você crê. Agora vemos que ele abandonaram tudo. Eles seguiram e viram que ele era o Messias. André foi e contou a Pedro e disse: sabe o que nossos pais nos disse? Hoje tem milhares voltando para trás dessa mensagem, fazendo as suas concupiscências, fazendo as suas dominações, porque deixou de ser um cristão completo, deixou de ser uma cristã completa, deixou de ser um filho verdadeiro completo. Não é porque Deus fez contrário, Ele fez completo a palavra. A melhor armadura que Ele tem nos dado é a palavra dEle. Ele disse: é esse. Sabe o que nossos pais nos dizem? Algo nessa ordem, nesse tempo que está acontecendo. Sabe o que esse mensageiro trouxe para que a sua alma seria alimentada, para que você escapa do fogo que está para acontecer? Que vai ser um grande e terrível dia para aqueles que vão ficar, e um grande e glorioso dia para aqueles que estão preparados. E essa mensagem veio para nos preparar. Ela não veio para deixar eu e você só religioso, ela veio para te preencher do Espírito Santo. E quando o Messias vier, o Messias nos diz que o Senhor, nosso Deus, levantaria um profeta como ele. E nós sabemos que temos sido ensinado que se houver entre nós o que é um espiritual, um profeta, o que ele fala acontece. Então, ouça, se não acontecer, então não demos ouvido. Nós sabemos que o Messias será somente um profeta, e ele será, e Deus um profeta. Então o homem e aquela pessoa. Se não for dessa forma que está escrito, então nós ficamos fora. Mas ele veio da mesma forma que estava escrito.
Que Deus te abençoe e que Deus te ajude a você ter essa segurança, essa felicidade que Deus quer distribuir a você. Agora, se Ele fez essas coisas para caminhar dessa forma, então vamos aqui no parágrafo agora 77 da mensagem A Libertação Total. Vê se nosso coração nos condena. O coração é a máquina que está aí, que dá o resultado de que você precisa. Nós queremos a libertação total. Viu, minha irmã, viu, meu irmão? Se tem algo te condenando, reajusta nessa libertação total, porque ela vem do alto. Nós queremos a libertação total. Nós não queremos estar em meio à igreja, ou em meio a um movimento só. Não, nós queremos e nós desejamos a libertação total. Quem deseja essa libertação total, você pode adquirir ela depois deste culto. Se você obedecê-la, se você entrar com o teu espírito dentro desse espírito que está te movimentando agora, você pode adquirir hoje mesmo. Porque a Bíblia diz em Romanos 8, não há uma condenação para aqueles que andam em Cristo Jesus agora, que não anda segundo a carne, não anda segundo o Espírito da carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Então você pode receber a sua cura hoje, nesse momento agora. Você que está na escuta dessa programação, receba a sua libertação aí, se você deseja essa libertação. Nós não queremos estar em meio só à igreja, nós queremos estar em uma igreja verdadeira, e a igreja verdadeira é a palavra de Deus, não é o meu tabernáculo, é a palavra de Deus. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, então pede o que quiser e vos será feito. Nós queremos estar numa igreja verdadeira, nós desejamos ser cristão verdadeiro. De alguma maneira nós desejamos a libertação total de nossos hábitos. É porque, irmão, às vezes nós carregamos algum hábito que não agrada a Deus, que não traz resultado para a vida eterna. Então larga desses hábitos, esforça a deixar esses hábitos, ameniza algumas coisas que está em sua carne, com oração, com jejum, com leitura da palavra, alguns hábitos de nossos pecados, carregando alguma patologia lá de trás, de nossos pensamentos. E o nosso pensamento, se os pensamentos de Jesus Cristo, se torna maligno, se torna fraco, se torna lento, se torna doente. Então nós desejamos uma libertação total. Você não deseja? Diga amém. De nossos feitos, por nossas negligências, seja o que for que tenha feito, nós desejamos uma libertação total. Graças a Deus por esse desejo. Isto é a felicidade de Deus. A libertação total é a felicidade de Deus. Desejamos uma libertação total para que então, quando as pessoas entrarem na igreja para receber oração, haja somente isto, pequeno grupo, talvez, ele diz de uns 200, ou 300, ou 100, ou 50 pessoas aqui, esteja completamente nas mãos de Jesus Cristo. Não é ali uma mancha ali no canto, outra mancha ali, outra mancha lá, coisas que a Bíblia está condenando. Uma mancha, um casal lá manchado lá, outro manchado lá, outro manchado. Não, Deus quer uma libertação. Quando essas pessoas entrarem, então Ele prometeu fazer isso em igreja. Enquanto oramos, Deus enviará dos céus. Deus quer alguém que Ele possa segurar em suas mãos. Ele quer agora segurar em suas mãos, viu minha irmã, viu meu irmão, viu jovem, viu adolescente. Nós ministros, Ele quer segurar em nossas mãos
para atravessar com nós algum lugar que nós não podemos atravessar só. Estende a sua mão agora para Ele segurar, estende agora, abra a sua porta do teu coração para Ele te perdoar e você ter nova vida. Quando oramos, Ele desce do céu em alguém que Ele possa segurar as suas mãos, alguém que Ele possa dizer: eu tenho confiança e eu posso enviar este meu servo cansado ao tabernáculo branco. E Ele diz, em outras palavras, as igrejas da mensagem, aonde tem os seus filhos, as suas filhas, aonde está a sua noiva ao redor deste mundo. Bem, vamos terminar com esse parágrafo. Bem, veja o que Ele fez para nós, nas condições que estamos, o que faria Ele se nós estivermos em um coração, em um acordo. É a única maneira que podemos fazer aquilo, unir-se em nossos corações, com amor fraternal, obedecendo os oficiais da igreja, os pastores, obedecer a Deus também, viu? Então Deus trabalhará através dos pastores, através da junta na igreja, e todos juntos, unidos em um reino de Deus. Então Deus enviará. Quando tivermos um grupo unido, não deixe nada te aborrecer. As coisas, Ele não compromete com nada. Por isso que eu amo essa mensagem. Alguns que nem sabem o que é ismo. Porque os ismos e tal. Ismo é aquilo que é contrário à palavra. Você leu na palavra é contrário, você está praticando. Isso que é ismo. Paulo disse quando a partida dele, ele temia que levantava algum ismo. Algumas coisas que você leu e bateu contra, hoje você está comendo, enterrado nesses lixos. Isso que se torna ismo. Sair do original e ficar com argumento. A palavra de Gênesis e Apocalipse é a palavra. Saiu disso, é ismo. Você quer saber o que é ismo? De Gênesis e Apocalipse, você saiu da Bíblia, está em ismo. Então Paulo temia. Esta é a felicidade de Deus. E eu convido você no nome do Senhor Jesus Cristo para nós orar por todos. Levanta a sua mão para o alto, busca o Senhor para a sua família. Deus disse a Noé: constrói uma arca para ti e para a sua família. Coloca ordem em sua casa. Põe um rifle na porta aí dessa casa e faz como o profeta ensinou. Essa desviada da mensagem, esse desviado entrando dentro do seu lar com short, saia curta e com mini saia. O que você está fazendo aí? Você que diz que tem o Espírito Santo. Coloca ordem em sua casa. Assim o profeta ensinou. Aqui ainda tem ainda um filho e uma filha de Deus. Não está tudo morto não. Vamos ressuscitar. Deus está pronto para te ajudar. Quando você o crê. Quando você o faça. E eu convido você nessa noite para orar neste nome. Senhor Deus, Pai eterno, tua palavra foi dita, Pai, e nela segurança para a vida eterna. Ó Deus, continua abençoando aquele que está precisando agora, Pai, da cura do corpo físico. O Senhor é esta libertação. O Senhor é a cura. O Senhor é este milagre neste momento. Ó Deus, aquele jovem que deu uma fracassada, aquela mãe, aquele pai, é teus filhos, é tuas filhas. Continua abençoando e ajudando, Pai. Ó Deus, sempre, Pai, orientando. O Senhor é especialista, Pai, na felicidade do Senhor em nossas vidas. E eu oro, Pai, que o Senhor continue abençoando a cada um que ouviu esta palavra, cada um que tirou seu tempo para meditar, Pai, como diz o salmista, de dia e de noite nela.
Oh Senhor, o Senhor possa protegê-la, o Senhor possa abrir as portas, o Senhor possa agora, Pai, e aonde está essa enfermidade, e arrancar pelo Teu poder de libertação, tirar esse espírito de incredulidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu creio para os Seus filhos e para os Seus filhos, nada é impossível para o Senhor pode todas as coisas. Por isso entregamos e colocamos a cada um de nossos irmãos e nossas irmãs, e as nossas vidas mesmo, também, Pai, no controle do Teu domínio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e que Deus te ajude até a próxima programação.